Sábado para você. O texto hoje está em Romanos capítulo 1. Você pode soltar o PowerPoint aí? Ale. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. Eu leio na Nova Versão Internacional. Cadê as bonecas, Jô? Estão aí? Ah, estão aí. Pois é. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por todos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos começar tentando mostrar para você dois textos que falam sobre a revelação geral de Deus. Romanos aí fala sobre a revelação geral, você já vai entender o que é isso. E a gente vai tentar, a partir daí, aplicar os ídolos modernos e as instituições falidas ao casamento. Eu sei que o tema parece confuso, mas, em geral, a Bíblia fala muito sobre idolatria no Antigo Testamento, e a gente fica meio perdido, né? Muitas vezes eu já tentei entender como eu poderia aplicar o tema da idolatria nos dias modernos, porque eu, por exemplo, nunca vi ninguém por aí, ou pelo menos a maioria das pessoas, fazendo o que o pessoal do Antigo Testamento fazia, em termos práticos, né? Construindo ídolos e tal. Essa realidade é um pouco distante da gente. Muitas vezes a gente fica se perguntando se é possível, nos dias modernos, a gente identificar a idolatria não só num ídolo de madeira, de louça, mas no dia a dia. E eu vou ser honesto com você, essa foi a abordagem que mais me impressionou, por isso eu vou entregá-la para você e você faz com ela o que quiser, claro. O primeiro texto é Salmo 19, de 1 a 3, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Então, sem voz, sem som, os céus fazem o quê? O que os céus fazem? Sem som e sem voz. Declaram o quê? A glória de Deus. Isso é interessante, o salmista aí está dizendo que a natureza mostra, fala, identifica a glória de um ser que a gente não vê, não toca, mas através da natureza, por meio da natureza, eu posso identificá-lo. Romanos, o texto que nós lemos, também diz isso. Olha que interessante, enquanto eu derreto aqui. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os homens, né, em geral, essa é a ideia. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, que são seu poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem são esses homens? Aqueles que rejeitam a Deus como Criador. Eles são indesculpáveis porque
que a natureza fala de Deus. Pela natureza, mesmo que você nunca tenha visto uma Bíblia na vida, você pode saber ou tem a noção de que existe uma inteligência, um ser magnífico, glorioso por trás de tudo isso. Não é possível. Essa é a conclusão de Paulo. Paulo disse isso e Paulo e o salmista disseram isso só porque eles achavam que era assim? Não. Isso é uma coisa importante. Se você quer ficar firme naquilo que você acredita daqui para frente, é melhor você ter certeza de como interpretar a Bíblia. E o adventista do sétimo dia entende que a Bíblia é um produto da escrita humana, mas que foi revelada por Deus. Quando Paulo diz isso aqui, quando o salmista diz isso aqui, eles não tiraram isso da cabeça deles. A gente acha que é assim. Não, Deus mostrou a eles. Isso é uma revelação, é uma verdade absoluta. E se você não tiver convicção disso, mais cedo ou mais tarde, você vai sair da igreja e vai abandonar a fé, porque o mundo está caminhando para um embate sem saída entre fé na Bíblia e nas teorias humanas. Isso você tem que saber. Você acha que você não está vulnerável a isso? Lamento te dizer, mas eu não me sentiria tão seguro. É melhor você ter certeza do que você acredita. E essa é a minha preocupação hoje. Principalmente com seus filhos que estão na universidade, ou vão para lá, ou estão no ensino médio, no ensino público, ou mesmo no ensino fundamental. É esse o nome ainda? Então, no ensino fundamental, no ensino público, eles já estão aprendendo a evolução. Então você tem que ter certeza do que acredita, e tem que pôr isso na cabeça deles. E os jovens têm que entender esse tema, senão mais cedo ou mais tarde vão abandonar a fé, porque não é fácil. Eu vou ser honesto com você, no dia do orgulho LGBT eu ouvi tanto, mas tanto sobre aquilo, que eu comecei a pensar, eu sou um ET, eu sou o único que não acredita nisso. Não sei se você teve essa sensação, eu tive. Tudo que eu via ou ouvia no jornal, na TV, em qualquer outro lugar, dizia que eu estava errado. E é assim que o mundo vai caminhar, mesmo entre os religiosos. Vai sobrar quem crê na Bíblia, cara. Essa é a realidade. E na Bíblia somente, não se engane. Então vamos ver como funciona isso. Isso aqui, essa revelação, a gente chama de revelação geral, porque está para todos os homens em todas as épocas e em todos os lugares. A criação de Deus, certo ou não? Está disponível para todo mundo. Então, a revelação geral, ela está para todas as pessoas em todos os lugares, são as coisas criadas, e tem a ver com a graça comum. O que é a graça comum? Essas são as bênçãos de Deus para os seres humanos, independente da condição espiritual deles. Isso quer dizer o seguinte, você é adventista, você se acha especial? Tá, Deus dá a graça comum até para um ateu. Ou para alguém que odeia a Deus. Eu odeio o Senhor, Deus dá a graça comum para ele também. O que é a graça comum? Jesus deixou isso claro em Mateus 5, 44, 45. Assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Olha só que coisa curiosa. A gente tem que amar o inimigo e orar por quem nos persegue para que a gente seja filho do Pai. Filho é alguém igual, parecido com o Pai. Jesus está tentando ensinar o seguinte: Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, então você ame seu inimigo também. É assim mesmo esse negócio? Então você ame seu inimigo também, certo? Porque se Deus dá bênçãos, a graça comum é dada até para quem odeia Ele, então você ame seus inimigos, essa é a ideia. E é nesse contexto que Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ame como Deus ama, mas os perfeccionistas por aí dizem, não, eu não posso ter pecado nenhum, assim eu sou perfeito. Cuidado com esse povo. Então, essa é a ideia. Graça comum é para todo mundo, mesmo quem é ímpio, quem é mau, é o que Jesus disse. Paulo também falou sobre isso. Atos 14, 16, 17. Ele foi pregar em Listra. Listra hoje é Ásia Menor, Turquia ali, né? Hoje é Turquia, onde era Ásia Menor. Os pagãos estavam ali em alvoroço e Paulo foi lá pregar. E olha o que ele diz para aquela gente. Eles não conheciam nada a respeito de Jesus, hein? Nada. E Paulo disse, no passado ele, Deus, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo não ficou sem testemunho.
Mesmo permitindo as nações fazerem o que quisessem, Deus tinha um testemunho, alguém que falasse dele. O que era isso? A graça comum. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Deus fez isso por quem? Pelos pagãos, para quem Paulo estava falando, que nem sabiam quem era ele. Graça comum para todo mundo. Então a graça comum, a revelação geral, está disponível para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, desde que seja ser humano. Os animais não sabem o que é isso, porque não têm semelhança de Deus, não sabem raciocinar a esse ponto, né? Criador, isso é para nós. Enfim, alguns negam a graça comum, e por diz que a criação mostra a glória de Deus, e Ele mostra a sua bondade para todo mundo, por que alguns o rejeitam? Essa é uma boa pergunta. Bem, Romanos 1 vai tentar explicar isso na prática. E a gente lê no verso 18 o seguinte: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Está aí o primeiro ponto. Quem rejeita a graça comum, na revelação que Paulo recebeu, suprime. Pega, embola, embrulha, joga num cantinho a verdade e coloca no lugar o quê? A injustiça. É uma ação intencional. Segunda razão pelas quais como as pessoas rejeitam a graça comum, o verso 21 de Romanos 1. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Eles conheceram a Deus através da graça comum, mas não o glorificaram. Olha que interessante. E no verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, a graça comum estava aí, mas eles desprezaram. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então o que a gente tem nesses 3 primeiros versos? As pessoas suprimem a verdade, não glorificam nem dão graças a Deus e desprezam o conhecimento de Deus. Por que eles fazem isso? Isso é uma atitude de negação. Eu vejo que o universo só tem sentido se houver um Deus por trás desse negócio. Mas eu nego isso, eu suprimo a verdade, eu amasso, jogo fora, eu não dou graça a Deus, não glorifico, eu desprezo o conhecimento dele, eu nego a Deus, apesar da evidência, diz Paulo. Por que as pessoas fazem isso? Bom, você já deve ter uma ideia, porque às vezes a gente faz isso também, né? Quando? Nesse livrinho aqui, A Busca da Verdade, na página 27, a Nancy Pearce, não sei se é assim que fala o nome dela, mas enfim, ela diz o seguinte: o conceito de negação ou supressão é considerado uma das descobertas mais marcantes da psicologia moderna. Pesquisas concluíram que os seres humanos tendem a suprimir pensamentos que são dolorosos, perturbadores ou traumáticos. É mais ou menos as fases do luto, né? Morre alguém que se ama, a primeira coisa é negar. Enfim, o pessoal da psicologia sabe disso. A Elisete é psicóloga, boa pergunta para ela. A gente nega, em alguma fase do sofrimento a gente nega, porque uma coisa que me faz mal é melhor eu negar. E quando Deus faz mal? Eu estou vendo a natureza, só pode existir uma inteligência por trás disso, graça comum, mas eu nego. Por que faço isso? Por que eu suprimo a verdade? Por que eu não dou glória a Deus? Por que eu troco a verdade pela injustiça? Por que eu nego? Eu não sei não, mas eu acho que quando a Bíblia corrige os nossos ou nossos desejos ou as nossas preferências. Isso pode acontecer com o crente, hein? Ele não chega a negar a Deus, mas ele nega uma doutrina específica que o incomoda. Quando você é confrontado pela Bíblia com uma coisa que te incomoda, ou você muda e passa a obedecer aquele negócio, ou você muda a sua teologia e começa a achar uma desculpa em um verso bíblico que dê apoio para a sua ideia. É assim que funciona. Você foi confrontado ou confrontada, ou você muda a sua teologia. No caso aqui, a gente está falando do pessoal que nega a existência de Deus. Então, quando a Bíblia corrige os desejos e preferências, as escolhas e a nossa genética, eu nasci assim.
Como Deus não vai me aceitar do jeito que eu sou? Engraçado, todo o Novo Testamento fala que Jesus mudava as pessoas. Zaqueu, Maria Madalena. Mas eu quero que ele me aceite do jeito que eu nasci. Quando isso acontece, negação. Eu começo a negar a Deus. Alguns chegam ao ponto de só negar uma doutrina, como alguns de nós, ou alguns chegam ao ponto de negar a existência de Deus, que é o nosso caso aqui. Quando a Bíblia corrige minhas ideias e meus ideais, quando a Bíblia corrige o meu conhecimento e a minha ciência, então eu entro em fase de negação. É o pessoal de Romanos 1. Enfim, se eu negar a Deus, eu vou ter que construir um ídolo, porque a verdade é a seguinte: quando alguém que não crê em Deus diz que não crê em nada, é mentira. Porque quem não crê em Deus sempre coloca um ídolo no lugar. Você precisa aprender a identificar o ídolo, porque sempre haverá alguma coisa no lugar. Vou dar um exemplo. Eu não creio em Deus, eu creio na evolução. Então a matéria sempre existiu. E ela tem poder de ir se transformando e acontece esse mundo aqui. Deus tem um poder, Deus é eterno, sempre existiu e Deus cria, certo? Quando eu nego a Deus, eu pego a eternidade dele e ponho na matéria. Eu pego o poder de criar e ponho na matéria. O cara crê num Deus matéria. Ele não percebe isso. Na prática, ele só transfere os atributos de Deus que ele deveria reconhecer pela natureza, ele põe na natureza. Chega a ser ridículo, mas é assim. É uma religião sem Deus. E aí, construir um ídolo é um negócio impressionante. Olha o que Paulo diz, Romanos 1, 23. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. A glória pela imagem, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quando eu nego a Deus, eu construo um ídolo. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Você vê, na cabeça de Paulo, o que Deus diz para ele é o seguinte: se me tirar da jogada, você vai pôr um ídolo, cara. Entenda isso. Não existe uma pessoa que não crê em nada. Sempre existe uma fé em alguma coisa. E se não for Deus, vai ser um ídolo. E esse Deus é bendito e tal. Eu destaquei aqui o seguinte, nesses dois versos. Imagens feitas, homem mortal, pássaros, quadrúpedes e répteis. Coisas e seres criados. O que você identifica aí? Eu não creio em Deus, então eu faço uma imagem do homem mortal, pássaro, quadrúpede, réptil, coisas e seres criados. Ou seja, quando eu nego a Deus e construo um ídolo, este ídolo normalmente vai ser feito de algo da criação. Coisas e seres criados são os ídolos. Imagens feitas do homem mortal, pássaros, quadrúpedes e répteis. Eu nego a Deus e passo a idolatrar algo da criação dele. É assim que funciona. É o caso do evolucionismo. Eu coloquei o poder de criar e a eternidade na matéria, na natureza. Sempre o ídolo vai ser algo da criação. E olha que interessante. Alguma coisa da criação substitui o Criador e eu passo a adorar o presente ao invés de adorar o doador. Ele me deu a natureza como presente, ele me deu aos amigos, os membros da igreja, e eu acabo adorando os presentes ao invés do doador do presente. Essa é a lógica da idolatria. Agora, se eu construir um ídolo, tem consequência? Claro que tem. Não tem como escapar disso. Quais são as consequências de construir um ídolo? Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Os seus corações insensatos se obscureceram. Começa a ver a consequência de você criar um ídolo, tirar Deus de fora e colocar um ídolo. Pensamentos fúteis, corações obscurecidos. Além do mais, verso 28.
Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, o que eu destaquei? Quando esse pessoal de Romanos 1 constrói seu ídolo, os pensamentos se tornam fúteis, sem valor, sem sentido. E é curioso que no livro de Jeremias e Isaías, quando esses profetas falam da idolatria, eles falam que essas pessoas que se tornam idólatras se tornam inúteis. Porque se Deus tem a vida eterna, qualquer outra teoria é inútil. Vai servir para essa vida aqui, nada mais. Então, se você acha que a igreja não deve ser igreja, deve ser uma ONG, vamos só distribuir alimento, vamos só falar que vamos só amar as pessoas, não vamos falar de Deus. Você pode não acreditar, mas eu já participei de uma comunidade assim. Não vamos assustar as pessoas com essa ideia de estudo bíblico, nada disso. Vamos amar, vamos dar o que eles precisam. E se eles se interessarem, a gente fala de Deus. Beleza, então nós somos uma ONG, não somos uma igreja? Poxa, que legal. É bacana, mas só serve para essa vida aqui. Ah, Gandhi foi maravilhoso. Foi, mas tudo que ele fez e disse só serve para essa vida aqui, cara. Se você quer viver para sempre, tem que ir para Jesus. Gandhi não vai resolver seu problema, embora seja uma super pessoa, com seus defeitos e virtudes. Então, pensamentos fúteis, corações insensatos, não serve para a vida eterna. No máximo serve para aqui e às vezes nem isso. Além do mais, desprezar a disposição mental reprovável. Então veja, pensamentos fúteis, corações obscurecidos e insensatos e disposição mental reprovável. Essas são as consequências de adorar um ídolo. Mente que não pensa direito, disposição mental reprovável, coração... Mente, quando a Bíblia fala de pensamento e coração, é o estado interior do homem como um todo, né? Raciocínio e emoções. Fúteis, sem valor, sem sentido. Ah, mas os ateus não põem o homem na lua? Põe, mas não é essa a questão aqui. A questão não é tecnologia, não é matemática, não é física, não é biologia. A questão aqui é você ter um raciocínio, mente e coração que te levem para a vida eterna. Isso não é possível quando você nega a Deus. Claro que não. Então, na idolatria, alguma coisa da criação substitui o Criador, eu adoro o presente no lugar do doador que me deu o presente, e eu perco a capacidade de avaliar e direcionar o curso da minha vida para a vida eterna. Eu acabo criando confusão para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Essas são as consequências da idolatria, as principais. Perda da capacidade de avaliar e direcionar a minha vida. Eu vou acabar fazendo bobagem. Se o ser humano foi criado por Deus e tem um propósito, quando eu nego a Deus e sigo o meu raciocínio, a minha mente fútil, eu sigo o propósito de Deus? Então, eu vivo sem propósito. Não faz sentido a minha vida. É nascer, sofrer e morrer. Beleza, se é isso que você quer. Então esse é o raciocínio de Paulo. Eu não consigo avaliar e direcionar o curso da minha vida. A minha mente e as minhas emoções vão me levar a um comportamento distorcido. Porque assim, aquilo que eu creio como verdade, eu acabo praticando. Se você crê que o sábado é importante, você veio na igreja. Ou está aí em casa assistindo. Se você crê que o sábado é um dia de lazer, você está no Ibirapuera. É assim que funciona. É o que eu creio acaba me levando a viver de alguma forma, ou no todo, ou em parte, aquilo que eu creio. Bom, então olha o que Paulo diz, verso 24. Por isso, por causa de uma mente distorcida, um coração fútil, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Por causa disso, verso 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Porque eles tiveram uma mentalidade reprovável, se comportaram de uma forma reprovável, natural. E é interessante que, se você tiver curiosidade,
Tem um outro vídeo aí, um outro sermão que eu fiz, chama-se, está aí no site da Granja, Mistério da Iniquidade. Ali, Paulo usa essa expressão também. Antes da vinda de Jesus, as pessoas revoltam contra Deus e Deus os entrega aos seus próprios pensamentos. Ao que parece, quando eu decido negar a Deus e viver aquilo que eu sei que não é verdade, Deus deixa eu experimentar a minha vida para eu ver onde é que vai levar. Essa é mais uma indicação do livre-arbítrio, que alguns dizem que não existe. Deus permite você negá-lo e seguir o seu curso. O que ele vai fazer? Só que no final é só ele que tem a vida eterna. Então, aí, paciência, você não pode ter vida eterna, se você não se alinhar com ele. É essa a lógica do negócio. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para o quê? Praticarem o que não deviam. Então, revisão. Em Romanos 1, Deus revela por meio das coisas criadas, da natureza. O ser humano rejeita a revelação e nega a Deus. O ser humano cria um ídolo, algo da natureza. E aí o comportamento do ser humano é alterado para pior, para fora do propósito divino. Tá? O propósito divino já não cabe mais. Eu neguei a Deus, eu vou me comportar de um certo modo que não está de acordo com o propósito divino. Essa é a sequência de Romanos 1. Agora, eu queria aplicar isso a uma instituição que está sendo bastante atacada hoje em dia, que é o casamento. Eu até poderia dizer a sexualidade, né? Porque a sexualidade na Bíblia é o seguinte, é um macho e uma fêmea numa relação monogâmica. Esse é o propósito divino. Tudo que sair daí é problema. Então eu vou usar o casamento. Eu li na Veja, no dia 24 de fevereiro de 2021, página 65, não faz muito tempo, eu, você e os outros. Olha só que legal. Nestes tempos modernos, em que a internet oferece um leque variado de opções amorosas, jovens estão trocando a monogamia por relacionamentos abertos. Legal. Já famosos e celebrados em meados do século passado, os filósofos franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, sei lá como é que fala isso, chocavam o mundo com seu escandaloso relacionamento, ou seja, formavam um casal que vivia cada um em sua casa, sem filhos e receptivos a envolvimentos amorosos com outras pessoas. Esses dois, então, eram um casal diferente. Eles permitiam que os outros tivessem relações sexuais fora do casamento, não se incomodavam com isso, e não tinham filhos e cada um vivia na sua casa. Naquela época foi um escândalo, hoje não é mais, pelo que as pessoas que escrevem esse artigo estão dizendo. Se fosse hoje, a relação aberta dos papas do existencialismo, bem mais existencial para ele do que para ela, ou quer dizer, ele gostava mais desse negócio do que ela, certo? Não seria vista com tanta surpresa. Se fosse hoje, isso aí não seria um escândalo como foi naqueles dias. Isso é o que as pessoas que escrevem o artigo estão dizendo. O que eu quero destacar aqui é o existencialismo. Que troço é esse? Duas palavras sobre essa linha filosófica. O cosmo é matéria, não tem criador, não tem nada espiritual. A base do existencialismo é a evolução. A matéria sempre existiu, ou surgiu com o Big Bang, sei lá, mas é na matéria que há o poder de acontecerem as coisas. Não tem espaço para o Criador. Outra coisa do existencialismo é que a vida é um absurdo, porque você pensa bem, hoje a gente está aqui esperando Jesus volte para ir para o céu, para ter uma vida melhor. A gente crê que a vida tem um propósito. Esse pessoal pensa o seguinte, nasci, vou viver e vou morrer. Qual é o objetivo da vida? Nenhum. Eu posso sofrer, posso ser rico, posso ser pobre, tudo acaba em desgraça, velhice e morte. Então a vida é uma desgraça, é um absurdo. Diante disso, eu tenho que me revoltar contra essa vida e criar os meus valores, viver o melhor que eu puder hoje. Essa é o que eles pensam. Ou seja, a pessoa autêntica cria os seus valores. Ah, mas e se Deus falou? Não, Deus não falou nada, ele nem existe. Eu aqui vou dizer como é que a gente tem que viver. Essa é a linha desses dois, por isso eles viviam daquele jeito. Qual é o ídolo do existencialismo? A matéria. É a evolução. Seja uma coisa, seja o ser humano.
é só um material. Esse é o ídolo que eles colocaram no lugar de Deus. Voltando à Veja, olha só. Quais são as consequências de se criar esse ídolo? Aqui nesse artigo, as meninas ali que escreveram vão tentar convencer a gente de que isso é um negócio bacana para hoje em dia. Veja o que elas dizem. Mergulhadas em sua individualidade, o motor dos tempos modernos, e impulsionadas pela facilidade de encontrar parceiros via internet, as novas gerações parecem cada vez mais dispostas a desatar as amarras da monogamia e se deixar levar pela tentação da carne, tudo devidamente combinado e acordado entre as duas metades da laranja. Individualidade, desatando as amarras e combinando. Funciona assim, se você ler o artigo. Mulher, eu sou casado com a Josiane, é essa aqui, ó. Então é o seguinte, vamos ter um casamento aberto. Como é que funciona? Você pode ter sexo com quem você quiser e eu também. Mas você nunca vai saber com quem eu saio. E eu nunca vou saber com quem você sai, para dar uma preservada na situação. É isso que eles dizem. Beleza? Mas você continua sendo a minha prioridade. E eu continuo sendo a sua. Que lindo, quase chorei quando li isso. É emocionante, não é? Essa é a proposta. Então, o que manda... Ai, desculpa. O que manda? A individualidade, desatar as amarras e combinar e acordar. Combinamos, está tudo bem, está tudo combinado, ai que lindo. Agora, outra parte do texto. As pessoas se veem perdendo o interesse em se fecharem um contrato a dois, cheio de possessividade. Realmente, né? Parar com essa possessividade. Não me surpreenderia, diz essa psicanalista, não me surpreenderia, daqui a algumas décadas, daqui a algumas décadas, mais casais optem por ligações abertas do que pelas que exigem exclusividade. Diz a psicanalista Regina Navarro Lins, autora de livros sobre o tema. Veja que a coisa toma o seguinte contorno. O compromisso que você tem quando se casa, eles chamam de possessividade. Eu tenho um compromisso com você. Aí veio uma psicanalista e me disse que isso é possessividade. Não é um negócio legal. Então não seja possessiva, eu preciso sair com outras pessoas. É isso que eles estão dizendo, cara. Eles colocam o compromisso como algo negativo. E dão ares de ciência. Foi uma psicanalista que falou. Jaleco branco, óculos fundos de garrafa, tem que ser verdade. Seus filhos estão em contato com esse negócio. E eu vou mostrar como. E você também. Tome cuidado. Porque a gente não sabe até onde a nossa mente aguenta se não estiver fincada na palavra. Há pessoas que não se adaptam à exclusividade e precisam buscar alternativas para viver um relacionamento saudável. Se nosso relacionamento não está saudável, a gente precisa torná-lo saudável. Você sai com quem você quiser e eu saio com quem eu quiser. É isso que eles estão dizendo. Tornemos a nossa relação mais saudável. Olha que lindo. Agora, quem disse isso? Carmita Abdu, psiquiatra e coordenadora geral do projeto Sexualidade. É um projeto de ninguém mais que a Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas. O cara vê um negócio desse e pensa, é ciência. Como é que eu vou acreditar num troço como a Bíblia? Se a ciência está dizendo que agora é assim. Mulher é ciência. Poder pular a cerca agora é ciência, não é mais religião. É isso que eles estão dizendo. Agora, qual é a base? Da onde essa ciência vem? A ideia de adicionar terceiros à equação do casal seria, de certa forma, uma volta às origens. Me imagine com um jaleco branco e com um óculos fundo de garrafa agora. Olha como que fica.
Então, adicionar terceiros à equação do casal seria uma volta às origens das relações comunitárias, quando homens e mulheres não tinham parceiros fixos e as crianças eram responsabilidade de todos. O conceito de família começou a se desenhar há cerca de 5.000 anos, com a invenção da propriedade privada e por tabela da herança, fórmula facilitada pela existência de um núcleo familiar definido. Daí para a imposição da fidelidade foi um passo, e a posterior associação do amor romântico ao casamento direcionou os seres humanos definitivamente para as convenções sociais que ainda prevalecem. O casamento é uma convenção social, para quem leu a Veja. Não tem a ver com a criação nem com Gênesis. Tem a ver com ciência, e antes dos 5.000 anos atrás, volta a 5.000 anos, aqui começa o registro da família. Por acaso, quando a Bíblia, quando a gente crê que o mundo está começando a entender que é mundo. Mas não, eles dizem que a gente volta a 5.000 anos, a família tem registro aqui, daqui para trás não tem, aqui era tudo comunidade, um com um, outro com outro, as crianças eram responsabilidade de todo mundo. Então, quando eu proponho o casamento aberto, é uma volta às origens do ser humano. É assim que a gente era, antes de inventarem o casamento, por causa da herança, por causa de uma convenção social. Nós estamos voltando às origens, querida. É isso que eles estão dizendo. A base é evolucionista. Não cabe evolução e Bíblia no mesmo pacote, viu? Algumas igrejas tentam harmonizar a evolução com um Deus que, durante os 7 dias, eram grandes eras geológicas. Cada dia era uma era geológica. E o ser humano, Deus deu o start na evolução e deixou acontecer. Não cabe isso na Bíblia. Para começar, a Bíblia diz que a família foi Deus que inventou. A evolução diz que ela veio como uma convenção social. Foi acontecendo. Então, quando você acredita que Deus criou a família, quando você nega a Deus, como o pessoal de Romanos capítulo 1, e faz de alguma coisa da natureza o seu ídolo, você vai para a evolução. Na verdade, a família não é um conceito de Deus. A família eram relações comunitárias lá no passado e se tornou o que é hoje por uma convenção social. Mas não é para todo mundo, essa parte aqui que eu achei emocionante. Quase me converti aqui. Cuidado ao ler para você não sair daqui convencido de que o casamento aberto é uma coisa boa. Não é para todo mundo. Demanda equilíbrio entre as partes, comunicação, maturidade, desapego. E ela ainda acrescenta, muitas mulheres principalmente fazem a concessão para o casamento aberto para tentar salvar o casamento. Mas assim que percebem o que de fato significa, tudo vai por água abaixo. Então não tente salvar o seu casamento com essa teoria. Não. Só vai conseguir fazer isso funcionar quem for equilibrado, souber se comunicar, for maduro e tiver o desapego. Ou seja, se você é desequilibrada, capaz de se comunicar, imaturo ou imaturo, ou possessivo, o seu negócio é casar mesmo. É isso que eles estão dizendo. Azar seu, se você é um cidadão de segunda categoria. Então você casa. Mas casamento aberto é para quem é top. É isso que eles estão dizendo. Então Deus é associado com a ignorância, fincado na ciência evolutiva. Isso vale para algumas teorias sobre a homossexualidade também, que não é o caso hoje. Mas nós vamos tratar disso mais para frente. Deus e a Bíblia são tratados como coisa de ignorante, sem capacidade de se comunicar, sem capacidade de raciocinar e tal, desequilibrados, apegados. Não é compromisso, é apego. E a evolução é tratada como esclarecimento, ciência. As relações abertas modernas são consensuais e igualitárias. Isso é bonito também, os dois iguais. Nada de superioridade. Praticadas por casais que admitem contato sexual com outras pessoas, mas mantêm o companheiro ou companheira como prioridade. Eu quase chorei quando li isso aqui.
Você pode ter contato sexual com outro, mas você sempre será a minha prioridade. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você não acha que é forçar demais a barra? Ou é uma contradição você dizer assim, não tenha apego na questão sexual, desapega. Pode sair com quem você quiser e eu saio com quem eu quiser. Mas continua se apegando à prioridade. Desapega do sexo, mas continua sendo sua prioridade. Para mim não faz sentido isso aí. É estranho a mim essa teoria. Eu tenho que me desapegar do compromisso sexual, mas tenho que continuar sendo a prioridade dela. E ela a minha. Vou tentar entender esse troço. Cada um cria seus próprios valores no existencialismo, não é isso? Esse é meu outro questionamento. Esse é um outro questionamento que eu faço. Quanto tempo duram esses valores? Sou eu que crio. Nós combinamos, hein? Que dia é hoje mesmo? É outubro? Setembro? 21 de setembro? Agosto? 21 de setembro. Agosto. Eu não sou bom de geografia. Hoje é 21 de agosto. Nós fizemos esse acordo. Esses são meus valores. Você sempre será a minha prioridade. Quanto tempo isso vai durar se sou eu que faço meus valores? Será que semana que vem eu não posso mudar de ideia? Será que esses caras não pensaram nisso? Se não existe verdade absoluta, com a verdade absoluta já está difícil manter um compromisso, você imagina se não existe. Quanto tempo vai durar esse troço? Será que é seguro esperar que isso funcione? Por que eu estou fazendo isso? Vamos testar a teoria, porque um jeito de você identificar o ídolo, principalmente você que é jovem e está aí sendo bombardeado com esses negócios, um jeito de identificar o ídolo é levar a teoria ao seu extremo. Ninguém faz isso, todo mundo para aqui. Lindo. Que lindo! Se você lê o artigo, você quase chora. Os problemas dos casais estão resolvidos. Só que ninguém leva essa teoria até as suas últimas consequências. É isso que eu quero fazer agora em 2 minutos. Então, uma coisa que você tem que entender. Você só tem uma vida para apostar nesse campo da sexualidade. E leva tempo para você ver se esse troço vai dar certo, concorda? Você vai arriscar? Vai arriscar para ver se dá certo? Quem se dá mal vai te falar? Claro que não. Você acha que o cara vai aparecer na vez e falar, me dei mal? Então vamos tentar testar a teoria. Josiane é minha esposa, mas eu conheci Fabiane, que ela não conhece. Não pode conhecer, para não rolar ciúme. Por enquanto eu conheci só Fabiane, você fica aí. Conheci Fabiane, eu não tenho compromisso sexual com ninguém. Certo? Eu posso andar por ali, andar por aqui tranquilamente. Essa é a teoria. Minha prioridade é a Josiane. Então, prioridade, sei lá, tempo, carinho, atenção. É isso que a teoria quer dizer? Eles não explicam, mas eu estou supondo. Então tá bom, eu vou dar uma voltinha por aí. E vou. Só que Fabiane é uma bibliotecária, e eu adoro livros. A Josi não gosta muito de ler. Eu começo a me encantar com isso. Começo a passar muito tempo com ela na biblioteca. E fora dela também. E começo a gastar dinheiro, dar um rolê com ela mais tal. E começo a não dar tanta atenção e tanto carinho para a Josiane. E ela começa a reclamar. Porque o acordo era que eu teria prioridade. Embora eu possa ter sexo com Fabiane, ela ainda é minha prioridade. Mas eu me encantei tanto com esse lance da leitura, que ela gosta tanto, que eu começo a passar mais tempo com ela do que devia. E agora me diga, na minha cabeça, que razão eu haveria de ter para insistir no compromisso, carinho e atenção, se já não existe um compromisso sexual que é tão sério, tão forte? Que razão eu teria para manter esse compromisso, se eu estou me dando melhor aqui? Me dá uma razão para eu continuar dando carinho e atenção, se aqui está mais legal. Me dá uma razão. Ah, você fez um compromisso. Ué, não é isso que o casamento pedia em relação à sexualidade? Por que você não fez o compromisso direito com a sexualidade? Simplesmente pelo seguinte:
Quando se cria uma teoria, um ídolo, o único objetivo é tirar Deus da jogada, não é fazer você feliz. E os moços e moças têm que entender isso. O ídolo não tem o objetivo de fazer você feliz, tem o objetivo de criar confusão. É por isso que só se mexeu na sexualidade, que é um princípio divino. E tentou se preservar o resto que parece que é bonito. Mas vamos adiante. Eu encontrei Lidiane, que tem 30 anos menos que eu. Cara, eu tenho 52 anos, na minha idade, uma menina dessa me dá bola, é a glória. E ela é dentista. E eu começo a gostar desse negócio, mas claro que eu continuo dando um pulinho aqui e um pulinho aqui. Mas agora eu largo essa prioridade dos livros, porque essa menina me encantou. Aconteceu o que eu não previa, eu me apaixonei. Será que é possível? Não, não é, porque eu fiz um compromisso com Josiane. Ah, conta outra, vai. Eu me apaixonei, é claro que é possível. Esse pessoal não pensou nisso? E eu me apaixonei, e ela é dentista, e eu comecei a injetar dinheiro, porque eu tenho esperança que ela fique comigo. Ela vai fazer o consultório dela, comprei cadeira, comprei aparelhagem, comprei tudo para ela. Torrei nossa grana. Josiane começa a reclamar. Me dá uma razão para eu continuar tendo ela como prioridade, se eu estou apaixonado por essa aqui. Me dá uma razão. Eu sou existencialista, acabei de refazer meus valores. Azar seu. Eu largo ela e invisto toda a minha grana nessa. Só que, daqui a um ano, ela encontra um cara com a idade dela, sarado, moreno, e eu pareço uma mandioca descascada na praia. E ela me larga, e eu estou sem dinheiro, sem Josiane e sem Fabiane. Testa o ídolo. Ou lê a Veja e acha que é lindo demais. Testa o ídolo. Esse pessoal não pensou nisso? O ídolo não tem o objetivo de fazer você feliz, menino e menina, moço e moça, véia e véia. Não tem o objetivo de destruir a sua vida, mas coloca-se se envelopa e se escreve ciência na frente do envelope. E se diz palavras bonitas, se troca compromisso por gente que é apegada demais. Possessivo, você é muito possessivo. Aí você pode pensar, quais são as consequências desse ídolo? Seres humanos descartáveis. Descartável, descartável, e aqui eu virei descartável, certo? Entenda mais uma coisa, o ídolo sempre vai trazer a humanidade no nível dele. Cristianismo, Bíblia. Deus fez o homem e a mulher a sua. Eu tenho que respeitar a Josiane porque ela é feita, não é só porque ela é minha esposa, porque ela é feita à imagem e semelhança de... Eu tenho que respeitar o homossexual não porque a lei diz, porque ele foi feito à imagem e semelhança de... Eu não concordo com o comportamento dele, mas eu tenho que respeitá-lo porque ele é um ser humano. É isso que alguns crentes também não entendem, mas esse é outro papo. Então, o ídolo vai tornar os seres humanos, vai reduzir o valor dos seres humanos e torná-los descartáveis, assim como as coisas da natureza. Essa é a consequência do ídolo, e você agora está pensando, meu filho não lê Veja, e nem eu leio, você quer saber? Isso aí não está no nosso ambiente. Se ele estiver na escola, ele vai ouvir isso de outra forma. Se ele assistir Netflix, ele vai ouvir assim, ó. Um dia, eu estava de cabeça quente, e eu gosto muito de ler, mas eu estava de cabeça quente, não conseguia ler nada, ai caramba, dor de cabeça. Eu falei, eu preciso assistir alguma coisa para vegetar. Preciso vegetar. E fiquei lá, procurando. Aí achei essa aqui, Emily em Paris. Não vou nem perguntar quem já assistiu. Aí eu vi o trailer assim, como é que é o nome do negócio? Nem é trailer, né? É outro nome. É, sinopse, sei lá. Teaser, tem lá uns nomes lá.
Aí eu falei, legalzinho, água com açúcar, né? Porque eu não queria violência, eu queria uma coisa simples, assim, só para eu descansar a mente. Parecia tranquilo, light. E eu fui assistir. Aí é o que eu descobri. A Emily vai sair da América e vai trabalhar em Paris. Lá ela conhece a chefe dela, na empresa. Essa senhora aqui, que eu não lembro o nome, também tanto faz. A empresa onde ela trabalha tem esse cliente. E a Emily descobre que ele é casado e a chefe dela é solteira. E eles são amantes. E a Emily acha isso muito estranho, porque não se envolve com clientes. Isso não cabe na cabeça dela, de uma americana. Minha chefe não devia estar envolvida com o meu cliente. Acontece que esse cara começa a paquerar a Emily. E ela acha um absurdo quando a esposa dele diz para ela assim, olha, eu acho que você é uma amante mais adequada do que a sua chefe para o meu marido. E a Emily não entende, começa a enlouquecer. Isso não cabe na cabeça dela, mas os amigos dizem, aqui na França é assim, fica tranquila. Todo mundo aprova, inclusive a esposa dele. E a galera diz para Emily, é o seguinte, você está preocupada com esse negócio? Na América isso é estranho, mas na França é assim que funciona. O que seus filhos estão aprendendo de forma sutil, vagarosa e insistente quando eles assistem esse tipo de coisa? Que a moralidade é uma construção social, não tem nada com Deus. Não pode na América, mas pode na França. Não pode para você, mas pode para mim. Não existe verdade absoluta. Não existe padrão, não existe família, não existe nada. Depende de onde você mora, do que você quer para você, do que você acredita. E a nossa meninada, assiste ou não Netflix, Disney? Isso está na música, nos livros, nas séries, nos filmes, nas novelas, nos videogames. Ou você começa a gastar um tempo para mostrar que você realmente crê na Bíblia, ao invés de chegar em casa e dizer, pô, o pastor hoje falou demais, você viu que ridículo aquele batismo? Ou você para com isso e enfia na cabeça dele que igreja é um negócio importante, que Bíblia é um negócio importante, e para de ver os defeitos e começa a exaltar as qualidades da igreja, ou ele vai começar a gostar desse negócio, depois você não sabe que deu errado. É assim que funciona. Moralidade é uma construção social, não há criador. Cada sociedade tem seu código moral, cada vez mais. E aqui eu vou terminar, que eu realmente hoje falei demais. Se você quiser fazer essa crítica, pode fazer, mas cuidado. Não deixe ele ouvir. Deus, autoridade e teorias humanas. Daqui para frente, minha gente, mais e mais, você vai ter que tomar essa decisão. Ou Deus é a autoridade final, ou as teorias humanas. Nas duas não andam juntas. Não andam. Ou Deus, através da Bíblia, te dá a visão de mundo e o jeito de você viver nesse mundo, ou os pensadores e cientistas com as suas teorias vão fazer isso. Não há meio termo. Não há. Fica o apelo de Josué, que tem 2.000 anos de idade. Não? 3.000 anos de idade. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao? Eu espero que essa seja a sua decisão. E eu espero conseguir também estar em pé no dia que Jesus voltar. E faço um desafio para o Alex, para a turma dos jovens e para os jovens que estão me assistindo. Se vocês quiserem debater mais esses temas, eu estou à disposição. A gente pega uns sábados à tarde aí e faz uma sequência só para conversar sobre essas coisas. Fica aí o desafio e fica o desafio para nós de conhecermos a Bíblia, gente. Estuda a lição com carinho, lê, pensa, ora. Já é difícil fazendo isso, imagina não fazendo. Que Deus te abençoe. Tchau, Josiane. Tão triste. Ah, é? A água.
rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por um pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Parece que hoje a cruz, né, que Jesus disse que a gente teria que levar, está um pouco diferente daquela de 2000 anos. As cruzes estão espalhadas aí, né, na vida da gente. E a gente vai ter que lidar com isso, com sabedoria e com a orientação do Espírito Santo. Mas se você quiser carregar a cruz até o fim, troca pela coroa. Se você quiser se desfazer da sua cruz, pode viver as teorias humanas, pode, mas vai ser para essa vida aqui, né? Se você acha que é o que basta, assim seja. Tomara que não. Vamos orar. Nosso Deus, perdoa os nossos pecados, abre a nossa mente, o nosso coração para entender a palavra, para entender o que está acontecendo ao nosso redor e para que a gente se apegue às tuas verdades para ver Jesus voltar. Nós estamos aqui buscando um pouco mais da tua presença na nossa vida, do teu poder na nossa vida, do conhecimento da Bíblia. E pedimos que o Espírito Santo faça disso uma realidade em nós hoje, agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém.